Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente continua nossa conversa sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Focando naquelas práticas que são proibidas, as chamadas práticas abusivas. Vamos analisar alguns pontos bem importantes para quem está começando a estudar direito e quer entender melhor como o consumidor é protegido no dia a dia. Isso aí. É um tema essencial porque, bom, todo mundo é consumidor, né? E o CDC veio justamente para equilibrar essa relação. Exatamente. Então vamos lá. O código lá no artigo 39, ele lista várias condutas que os fornecedores simplesmente não podem ter. Hoje a gente vai focar em algumas que são talvez as mais recorrentes ou que geram mais dúvidas. Perfeito. É um artigo bem extenso, então selecionar alguns incisos ajuda a aprofundar. Vamos começar pelo inciso 4, que fala sobre se prevalecer da fraqueza ou ignorância do consumidor. O que isso significa na prática? Olha, essa é uma proteção assim fundamental. A ideia é impedir que o fornecedor use a vulnerabilidade de alguém, pode ser por causa da idade, da saúde, do pouco conhecimento sobre o produto ou até da condição social, né, para empurrar um produto ou serviço. Então é para proteger quem está numa posição mais frágil na hora de decidir uma compra. Exatamente. Pensa nos idosos, por exemplo. Muitas vezes eles podem estar mais sozinhos, talvez com a saúde um pouco debilitada, ou não tão familiarizados com, sei lá, tecnologia nova, contratos complexos. Entendi. E aí fica mais fácil alguém mal intencionado se aproveitar, né? Pois é, a lei chama isso de proteger o hipervulnerável. É reconhecer que algumas pessoas precisam de uma proteção extra. O objetivo é coibir aquela venda forçada, sabe? Aquela venda por impulso que só acontece porque a pessoa não tem, naquele momento, o discernimento completo ou a informação necessária. Faz sentido. Imagino que a justiça já tenha lidado com casos assim, né? Deve ter bastante decisão sobre isso. Com certeza. A jurisprudência está cheia de exemplos. Tem casos de idosos, às vezes com mais de 80 anos, que foram convencidos a comprar coisas caríssimas, tipo almofadas térmicas, colchões magnéticos, com promessas de cura milagrosa. Nossa. E aí depois a família descobre e entra na justiça, e os tribunais, como o de Santa Catarina, o do Rio Grande do Sul, têm reconhecido que isso é prática abusiva. Eles anulam o contrato e muitas vezes ainda condenam a empresa a pagar danos morais, sabe? Que bom que existe essa proteção. Mostra que a lei não é só letra morta, né? Ela age para proteger quem precisa. Exato. É a aplicação concreta do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Esse manifestamente excessiva aparece chave. O que seria isso? Boa pergunta. Aqui a gente entra numa área que, assim, beira o absurdo, sabe? É quando o fornecedor impõe uma condição, um preço ou qualquer outra coisa que é tão desproporcional, tão fora da realidade do mercado ou da situação que fica claro o abuso. Tipo um preço muito acima do normal. Pode ser o preço, mas não só. Pode ser uma condição contratual muito pesada para o consumidor. Isso se conecta muito com a ideia de lesão que a gente tem lá no Código Civil, sabe? Quando alguém se aproveita de uma necessidade urgente ou da inexperiência do outro para conseguir um lucro exagerado. Ah, sim. Lembra da lesão no Código Civil. E também tem a ver com não poder enriquecer sem causa, né? Justamente, o princípio geral do direito proíbe o enriquecimento sem causa, que está lá nos artigos 884 a 886 do Código Civil. O CDC reforça isso na relação de consumo. É para evitar que o fornecedor tire uma vantagem injusta, excessiva mesmo. E tem aquele exemplo que a gente sempre ouve falar. De hospital exigir cheque e calção para internar alguém, mesmo que a pessoa tenha plano de saúde. Isso entraria aqui. Esse é um exemplo clássico e, infelizmente, ainda acontece. É um ponto bem debatido, né? Alguns juristas vão dizer que isso se enquadra melhor no estado de perigo, outra figura lá do Código Civil, no artigo 156. Que é quando a pessoa assume uma obrigação muito desvantajosa por precisar salvar a si ou alguém próximo, né? Isso. Mas a visão que mais protege o consumidor e que usa o chamado diálogo das fontes, que é essa ideia de usar todas as leis disponíveis, CDC, Código Civil, etc., para dar a melhor proteção, entende que exigir esse cheque calção, principalmente em emergência, é uma prática abusiva pelo CDC, com base nesse inciso V. E qual a diferença prática de enquadrar no CDC ou no Código Civil? A diferença é importante.
Se for prática abusiva pelo CDC, a exigência é nula de pleno direito, ou seja, não vale nada, é como se não existisse. Se fosse só pelo Código Civil, como estado de perigo ou lesão, o negócio seria anulável e aí tem prazo para pedir essa anulação, um prazo decadencial. A proteção do CDC é mais forte, mais direta. Entendi. Então, para o consumidor é melhor que seja vista como prática abusiva. Com certeza, e já tem decisões importantes nesse sentido. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já julgou um caso de um hospital que exigiu cheque-calção de um idoso numa emergência, mesmo o plano tendo negado a cobertura indevidamente. O tribunal falou, isso é abusivo, sim, e gera dano moral. Fica claro, então, que não pode exigir garantias absurdas em momentos de fragilidade. Bom saber. Exatamente. Agora, vamos pular para o inciso 6 do mesmo artigo 39. Esse fala sobre executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Esse parece bem direto, né? Sim, esse é bem objetivo. A regra é, quer prestar um serviço? Primeiro, apresenta um orçamento claro, detalhado e espera o cliente dizer, ok, pode fazer. Nada de sair fazendo e depois apresentar a conta. E tem exceção? A única exceção que a lei coloca é se as partes já tinham um combinado diferente antes, uma prática habitual entre elas. Mas fora isso, a regra é orçamento e autorização prévia. E por que essa regra é tão importante? Ela está totalmente ligada ao dever de informação, que é um dos pilares do CDC, baseado na boa-fé objetiva. O consumidor tem o direito de saber exatamente o que vai ser feito e quanto vai custar antes de se comprometer. O artigo 40 do CDC até detalha o que esse orçamento precisa ter. É verdade, o artigo 40 especifica, né? Tem que ter o valor da mão de obra, dos materiais, as condições de pagamento, data de início, data de término. Isso. Tem que ser completo para a pessoa poder decidir informada. E olha que interessante, uma vez que o consumidor aprova esse orçamento, ele obriga o fornecedor. O fornecedor não pode depois cobrar mais caro, a não ser por uma situação muito excepcional e justificada. Tá, mas e o contrário? E se o fornecedor faz o serviço sem ter o orçamento aprovado, sem o ok do cliente? O que acontece? O cliente tem que pagar? Ah, essa é a grande questão. A interpretação que prevaleceu na Justiça, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é que não, o consumidor não é obrigado a pagar. Sério? Mesmo que o serviço tenha sido feito? Sim, o STJ entende que, nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra do parágrafo único do próprio artigo 39. Esse parágrafo fala que produtos enviados sem solicitação prévia são considerados amostra grátis. Então, o serviço feito sem orçamento e autorização também seria como uma amostra grátis. Nossa, isso é bem forte. Quer dizer que o risco é todo do fornecedor se ele fizer algo sem combinar antes. Exatamente. É uma forma de forçar o fornecedor a ser transparente e a respeitar a decisão do consumidor. Senão seria muito fácil fazer um monte de coisa e depois apresentar uma conta enorme e inesperada, né? Com certeza. Protege muito contra aquelas surpresas desagradáveis, tipo na oficina mecânica, né? Exatamente. Oficina, assistência técnica, qualquer prestador de serviço. A regra é clara, orçamento e autorização antes. Muito bom. Agora, vamos mudar um pouco o foco, mas ainda falando de abusos. E a cobrança de dívidas? A pessoa está devendo, ok, mas como ela pode ser cobrada? Existe limite para isso? Existe sim. E é um limite bem importante. O artigo 42, a primeira parte dele, o caput, diz que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não pode ser exposto ao ridículo nem ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Ou seja, cobrar é um direito do credor, mas não de qualquer jeito. Perfeito. É o que a gente chama de abuso de direito na cobrança. O credor tem o direito de buscar o pagamento, mas ele não pode humilhar, ameaçar, coagir o devedor. Isso vale tanto para a coação física quanto moral, tá? E o que seria um exemplo de constrangimento ou ameaça proibida? Olha, tem vários. Ligar para o trabalho do devedor e contar para todo mundo que ele está devendo, colocar cartaz na porta de casa, fazer ameaças veladas ou explícitas, usar informações falsas para pressionar o pagamento, tudo isso é proibido. Entendi. E ficar ligando insistentemente, muitas vezes por dia ou em horários inconvenientes, como de madrugada?
também pode ser considerado abusivo, sim. Embora a linha seja um pouco tênue, a insistência excessiva que perturba o sossego e a privacidade pode configurar constrangimento. E se a empresa fizer isso, quais as consequências? Além de poder gerar uma indenização por danos morais para o consumidor, essas condutas podem até ser crime. O artigo 71 do CDC tipifica como crime justamente utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nossa, então é sério mesmo. Não é só uma questão de bons modos. É proibido por lei e pode dar até cadeia. Exatamente. Impedir a pessoa de sair de um estabelecimento até pagar a conta, por exemplo, é claramente um constrangimento ilegal, pode até configurar cárcere privado em algumas situações. Certo. Mas aí surge uma questão que sempre gera polêmica. O corte de serviços essenciais por falta de pagamento. Água, luz. Isso não seria uma forma de constrangimento, já que afeta diretamente a dignidade da pessoa? Esse é um dos pontos mais debatidos mesmo no direito do consumidor. É um nó górdio, digamos assim. Por quê? Quais são os argumentos dos dois lados? De um lado, tem a visão de que cortar um serviço essencial como água ou energia elétrica por causa de dívida seria, sim, uma prática abusiva. Violaria o próprio artigo 42 que a gente está falando e também o artigo 22 do CDC, que exige que os serviços públicos essenciais sejam contínuos. Além disso, mexe com a dignidade da pessoa humana, né? Ficar sem água, sem luz. Com certeza. É uma situação muito difícil. Pois é, essa é uma linha de argumentação forte, baseada nos direitos fundamentais do consumidor. Por outro lado, existe a visão que acabou prevalecendo na jurisprudência majoritária do STJ. E o que diz essa visão majoritária? Ela entende que o corte é possível sim, mas com algumas condições. A principal é que o consumidor tem que ser avisado previamente, com antecedência. O argumento se baseia em leis específicas que regulam as concessões de serviço público, como a Lei 8987 de 95. A lei das concessões. Isso. O artigo 6º dessa lei, no parágrafo 3º, inciso 2º, prevê expressamente a possibilidade de interromper o serviço por inadimplência do usuário, depois de aviso prévio. E tem outras leis, como a da energia elétrica, que também permitem. Mas como eles conciliam isso com o CDC e a dignidade humana? A justificativa é que a inadimplência de um usuário prejudica a sustentabilidade do serviço como um todo, afetando a coletividade. Se ninguém pagasse, o serviço não existiria para ninguém. Então, o corte, desde que feito com aviso prévio e respeitando algumas situações, como dívidas muito antigas ou valores irrisórios, onde o STJ às vezes proíbe o corte, seria um mal necessário para garantir a continuidade do serviço para todos. É um equilíbrio complicado entre o direito individual do devedor e o interesse coletivo. Entendi. É uma questão bem delicada mesmo, com argumentos fortes dos dois lados. Mas a posição que tem prevalecido nos tribunais superiores é a da possibilidade do corte, com aviso prévio. Exatamente. Mas é importante dizer que essa discussão não está encerrada. Sempre surgem novos argumentos e casos específicos. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje, né? Vimos como o CDC protege contra o aproveitamento da vulnerabilidade, contra exigências excessivas, a importância do orçamento prévio e os limites na hora de cobrar uma dívida. Sim, deu para ter uma boa ideia de como o código tenta criar um ambiente de consumo mais justo, né? Ele não parte do pressuposto que consumidor e fornecedor são iguais. Ele reconhece a diferença de poder, a vulnerabilidade do consumidor e cria mecanismos para tentar equilibrar isso. É fundamental conhecer essas regras, tanto para quem consome quanto para quem fornece, né? Para saber seus direitos e deveres. Sem dúvida, o conhecimento é o primeiro passo para uma relação de consumo mais saudável e para evitar problemas. E fica aquela reflexão, né? O mercado busca lucro, eficiência, o que é legítimo, mas até onde essa busca pode ir sem esbarrar nesses limites que a lei coloca para proteger o consumidor? Onde fica o equilíbrio? É uma pergunta constante. A lei tenta dar as balizas, mas a prática exige vigilância e, claro, a aplicação efetiva dessas normas pelos órgãos de defesa e pelo judiciário. Perfeito.
Bom, chegamos ao fim de mais essa análise aqui no Concurseja. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a clarear esses pontos importantes do Código de Defesa do Consumidor. Lembre-se sempre, conhecer seus direitos é o primeiro passo para poder defendê-los. Continuem estudando. É isso aí. Não deixem de acompanhar nossas próximas aulas e também confiram os outros cursos disponíveis aqui no canal Concurseja. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.